Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos a honra de entrevistar o capitão Marcos das Neves Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros. Ele também é do comando do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e chefe da seção de comunicação social dos Bombeiros de São Paulo. Seja bem-vindo, capitão. Muito obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui falando com o amigo caminhoneiro. Saiba que nós somos uma corporação que ela tem mais de 1000 caminhões, vivemos os caminhões, sabemos de todas as dificuldades e a gente tem o maior orgulho e respeito por vocês podem ter certeza. E é isso aí. O capitão Marcos das Neves Palumbo estudou Direito, Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho, formado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco do Estado de São Paulo. O capitão Marcos das Neves Palumbo está hoje conosco e vai conversar um pouco sobre essas atividades desses gloriosos policiais militares que pertencem à Corporação dos Bombeiros. Capitão, qual a abrangência do Corpo de Bombeiros hoje, qual o efetivo e quantas ocorrências vocês atendem por dia? O Corpo de Bombeiros ele atua em todo o estado de São Paulo. Nós temos mais de 500 mil ocorrências que a gente atende anualmente. Infelizmente, socorremos a cada 2 minutos uma vítima para um pronto-socorro. Para ser exato, 2 minutos e 12 segundos. Vítimas de acidente de automóvel? Não só de automóvel. Okay. Infelizmente, a maioria de automóvel. E ali a gente tem batidas de carro, atropelamentos, quedas de moto e também acidentes com caminhoneiros. Isso faz com que a gente tenha esse grande volume e o Corpo de Bombeiros ele é uma instituição pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo, com mais de 9.000 homens, 9.300 homens, 512 mulheres, né, nesses 9.300. A gente atua 24 horas, principalmente nas ocorrências de incêndio, resgate e salvamento. Essa é a missão do Corpo de Bombeiros aqui no estado e a gente tem bastante trabalho porque é o estado mais importante do país. Aqui que carregam todas as riquezas, aqui que a gente tem toda a infraestrutura, a melhor infraestrutura. Então é normal que a gente tenha assim acidentes. Mas a gente sabe também que às vezes há alguns tipos de excesso, mas a gente sempre está preparado. Tocou o alarme, Cláudio, 30 segundos a gente entra no nosso caminhão e vai para o atendimento. Olha aí. Capitão, sabemos que o Corpo de Bombeiro é responsável pelo atendimento de cerca de 70% dos acidentes de trânsito com vítimas ocorridos no estado de São Paulo. Qual a frequência de ocorrências envolvendo caminhões, principalmente em nossas marginais, e as características ou causas desses acidentes? Nós tivemos até agora, foi um dado recente, 5.000, quase 5.000, 4.950 e poucos acidentes com caminhões, envolvendo caminhões. E isso traz um número grande, não é um número pequeno de atendimento. E a gente sabe que normalmente quando há um acidente envolvendo um caminhão, é um acidente com proporções maiores. Geralmente é grave. Ele é grave porque, às vezes, você tem lá o caminhão, ele é muito grande, o caminhoneiro não consegue ter o ponto de apoio e verificação de todos os espaços desse caminhão. E muitas vezes a gente verifica... Os pontos cegos são muito comuns, né? A gente sabe disso e muitas vezes quando a gente vai para as ocorrências a gente tem que ali ajudar o caminhoneiro na solução daquela emergência, porque às vezes ele fica muito abalado com algum acidente, porque ele está lá dando o seu duro no dia a dia, fazendo ali toda a atuação, levando as riquezas, movimentando o nosso país, a gente sabe disso. E muitas vezes ele é pego de surpresa num acidente. Uma vítima que foi atravessar fora de um local, um motociclista que foi mudar de faixa e não percebeu, né, que o caminhão estava vindo numa determinada direção. Você tem uma velocidade numa estrada e quando você tem um caminhão que esteja embalado, ele vai demorar um certo tempo para poder parar. Capitão, só um minuto. Vamos para um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo.
Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje temos a honra de entrevistar o capitão Palumbo, do Corpo de Bombeiros. Isso, capitão, é bastante oportuno o senhor tocar nesse assunto, porque é lógico que o amigo caminhoneiro que está nos vendo e nos assistindo nesse momento, ele sabe das dificuldades que é estar em cima de um bruto, né? Mas muitas vezes o motorista, sobretudo de veículos particulares, não tem essa compreensão, né? Porque nunca teve essa experiência. Então, por exemplo, é muito comum aqui nessa serrinha que tem na Castelo Branco, ali perto de Pardinho, né? Indo para o interior. Isso, indo para o interior. Então, tem uma serra que vai para sentido Pardinho. É muito comum ter um caminhão mais antigo, né? E, portanto, mais lento, com menos força, enfim. E o caminhão mais atual, um caminhão de uma frota mais nova, né? Ele dá a seta para fazer a ultrapassagem. E são duas pistas só nessa serrinha. Eu conheço. E vem o motorista do carro particular e insiste em não deixar o caminhão passar. Eu falo, não, eu vou passar primeiro, né? Só que ele não entende a dificuldade do caminhão, que está aproveitando o embalo que ele pegou para poder subir a serra. E está dando a seta exatamente por isso, porque se ele tiver que trocar a marcha, o caminhão não consegue subir. Não desempenha, lógico. Né? Então é importante o senhor estar falando dessa situação que o caminhoneiro enfrenta, né? Porque nós aproveitamos também a oportunidade para informar aí os motoristas que estão nas estradas, nas rodovias, para que tenham paciência, né? E possam aguardar o momento certo de fazer a ultrapassagem, porque se o caminhão está dando seta, ele de fato precisa passar, né? E depois, assim que ele passar o caminhão que está à frente dele, ele retorna para a faixa da direita. A gente percebe que a evolução do motorista de caminhão, o profissionalismo e o tipo de atuação que vocês têm nas vias. A gente percebe isso. Há uma necessidade sempre, com as novas máquinas, com a quantidade cada vez maiores, com dificuldades cada vez maiores, desafios cada vez maiores que vocês têm para conduzir o caminhão, a gente percebe essa evolução da parte tática do caminhoneiro, de como ele dirige melhor, de como ele se prepara melhor. E com isso, as outras pessoas que não têm essa vivência com o caminhão, eles não sabem a dificuldade de uma manobra, eles não sabem a dificuldade, por exemplo, de você acessar uma via onde você tem um espaço mais reduzido. Então, o caminhoneiro ele tem que estar preocupado com o seu caminhão e principalmente com todos no entorno, porque não é fácil. Direção defensiva, capitão, desculpe interrompê-lo, é um curso muito frequentado por caminhoneiros, sejam caminhoneiros CLTistas contratados de transportadora ou caminhoneiros autônomos, né? Exatamente por isso, porque como eles estão num veículo que tende a causar prejuízos maiores, né? Então eles já se precavêm fazendo os cursos. Nós tivemos recentemente aqui, nós temos uma avenida aqui na zona leste de São Paulo, você deve conhecer, caminhoneiro, já passou por aqui, que é a Aricanduva, né? E lá no final da Aricanduva tem um retorno que os veículos fazem para poder acessar o shopping. Sim. Ou para acessar algum outro trecho do bairro acima, enfim. E recentemente nós tivemos, lamentavelmente, uma ocorrência ali que levou a vítima a óbito, porque tinha um rapaz que estava saindo, era um motoboy, com a namorada saindo do trabalho, era 1h da manhã, e a carreta foi fazer o retorno, né?
E ele, sem dúvida... E ele resolveu passar na frente ali pelo lado direito. A carreta abriu mais e, obviamente, não viu o rapaz. Quando voltou, a carroceria da carreta, né, pegou o rapaz e prensou ele, a namorada, enfim, acabou indo a óbito. Então, esse é um tipo de acidente também comum nas estradas, né? Ele é comum nas estradas também, nas regiões aqui metropolitanas, quando a gente vai a fazer algum tipo de atendimento. E a gente tem que sempre lembrar, o caminhão, ele, embora ele tenha o seu tamanho e a sua complexidade, tem que ter bastante atenção ao motorista. O motorista de caminhão é aquela pessoa que ela é o responsável. Eu vejo como os motoristas cuidadosos, os motoristas que têm a possibilidade de identificar problemas no trânsito. Toda vez que o Corpo de Bombeiros ele tem qualquer atuação em relação aos motoristas, a gente sabe que eles estão ali trabalhando, dando um duro, e quando a gente vai chegar para alguma ocorrência, a gente sempre tem que atuar de uma maneira rápida. Acidentes são difíceis, complicados, e a gente espera que com o tempo a população comece a entender melhor como uma consciência, a consciência, né, da população em relação à dificuldade que tem uma manobra para um caminhão. Então eu faço isso, a gente faz bastante isso, a gente acompanha isso. Toda vez que vai para as ocorrências, o caminhoneiro é o primeiro a dar passagem para os nossos veículos, é o primeiro a identificar, sinalizar para a gente, é o primeiro a ajudar. Quantas vezes a gente já foi em acidentes de caminhão, os outros caminhoneiros param ali para dar uma ajuda para a gente, porque muitas vezes os acidentes provocam interrupções na própria... Né? Travam todas as pistas e também tem os problemas de ordem técnica, que às vezes nós não sabemos sobre aquele caminhão. E o caminhoneiro chega lá para ajudar a gente sempre agradece esse apoio que vocês dão às equipes do Corpo de Bombeiros, porque você pega num acidente, houve, por exemplo, algum problema de ordem de freio de estacionamento. Quem que vai saber ali para que a gente possa fazer a manobra daquele caminhão? Um outro caminhoneiro que sempre ajuda o Corpo de Bombeiros, que acaba auxiliando nesse tipo de acidente, né? Então é complicado, mas com certeza é um preparo que a gente sempre vê, a evolução do caminhoneiro nas estradas brasileiras. Agora, Capitão Marcos, os bombeiros, eles, vias de regras, atendem ocorrências com o SAMU, atendem sozinhos? Como que funciona? Porque tem um trabalho de paramédico ali, né? São mais de 800 pessoas socorridas em todo o estado de São Paulo. Isso todo diário? Diário. 800 pessoas são socorridas para pronto-socorros. E aí nós estamos falando do Corpo de Bombeiros. Do Corpo de Bombeiros, mas nos mais diversos atendimentos. Em todos os atendimentos, okay. Não só nos atendimentos de trânsito. Infelizmente, os acidentes de trânsito são a maioria. Ainda, por enquanto. Por enquanto. É verdade. Mas isso faz com que a gente tenha bastante atenção, principalmente para que a gente socorra, chegue rápido no local, faça um atendimento para, por exemplo, a retirada de alguma pessoa que fique preso às ferragens de uma maneira técnica. Olha, às vezes ficam falando, pô, mas vocês cortaram o meu caminhão. Não, nós cortamos, porque a gente precisa cortar o caminhão para tirar você vivo lá de dentro. Não é porque a gente quer danificar o meio, não, de forma alguma. Isso faz parte do nosso treinamento na Escola Superior de Bombeiros, lá em Franco da Rocha. Algumas montadoras mandam para a gente caminhões para que a gente treine, em caso de acidente, a retirada dos motoristas. E é muito, muito difícil, porque toda vez que tem um acidente, Cláudio, é aquela pancada. Né? E o motorista ele vai ficar ali exatamente com partes do corpo, às vezes presa nos pedais, no volante, que ele vai sempre ter ali o primeiro contato. Né? A gente não precisa nem falar para o caminhoneiro, cinto de segurança, os equipamentos de proteção, ali também talvez cabines que sejam ali testadas com antecedência contra impacto, que consigam proteger você lá dentro no momento de um acidente. Ninguém está livre disso, pode acontecer, como a gente percebe, normalmente você pode estar na sua via, na sua velocidade normal, de repente cruza um carro na sua frente, verifica-se alguém que vai entrar num cruzamento que é proibido e o caminhão está ali, ele precisa parar toda aquela massa de toneladas que você tem. Vocês fazem um trabalho fantástico, porque não é fácil fazer uma condução do caminhão. Sobretudo carregado, né, Capitão Palumbo? Puxa vida. Capitão, mais um minuto. Vamos para mais um comercial.
O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje temos a honra de entrevistar o capitão Palumbo, do Corpo de Bombeiros. Geralmente, as pessoas que presenciam acidentes, capitão, acidentes de trânsito, tentam de alguma forma ajudar, como o senhor mesmo disse, sobretudo os caminhoneiros, eles são muito solidários de fato. Mas o que vamos dizer assim, o caminhoneiro que está chegando, né, a uma ocorrência, o que ele não deve fazer antes da chegada do bombeiro, que chega rápido, como o senhor mesmo disse? A gente fica em prontidão. Então, se você em qualquer ponto da estrada verificar um acidente, já liga direto para a polícia, liga para os bombeiros. O telefone 190 é no Brasil inteiro, 193 dos bombeiros é no Brasil inteiro, 192 do SAMU é no Brasil inteiro também. E na maioria dos locais aqui em São Paulo, se você ligar para 193 ou 190, eles vão cair na mesma central. Então é rápido, tem que ser rápido para que a gente possa mandar as equipes. Ok, chegou, verificou que há algum risco, tentar sinalizar o local. Não vá ficar no meio da via, porque normalmente no meio da via os outros veículos que estão trafegando, eles podem também naquele embalo, na velocidade, não ver, causar um outro acidente. Questão de segurança, exatamente. Eu vejo que o caminhoneiro ele pode chamar o socorro, fazer a sinalização do local e, lógico, se puder ali ajudar com alguns tipos ali de ações. Eu vi lá que você vai fazer uma pergunta sobre os extintores, né? Isso. Que os extintores, infelizmente, acabaram sendo retirados aí do Código de Trânsito Brasileiro para o Corpo de Bombeiros. Todos os equipamentos que podem salvar vidas, nós somos a favor, nós somos contra essa medida, porque nós já pegamos caso, e você caminhoneiro que está aí sabe também, que quando tem uma batida de carro com vítimas presas às ferragens, pode acontecer um incêndio no veículo e até a chegada do socorro, uma pessoa lá dentro do carro, bate o veículo, ele fica preso e aí está pegando fogo no veículo e ninguém tem um extintor para tentar fazer a contenção do fogo. Então, você que é caminhoneiro sabe disso, que vive aí nas estradas do Brasil, que é uma medida correta, uma medida que pode salvar vidas. Então, a gente lamentou bastante essa decisão pelo fato da segurança. Realmente o CONTRAN em 2015, você sabe, amigo caminhoneiro, ele extinguiu a utilização dos extintores de incêndio tipo ABC, né? Isso criou uma controvérsia, você acompanhou, primeiro foi extinto, depois voltou de novo e aí acabou sendo extinto. E de fato tem algumas ocorrências, aliás, lamentavelmente, capitão, a gente tem casos na categoria de companheiros nossos que foram incinerados dentro da cabine. A gente sabe, realmente a gente acompanha. É grave, esse assunto que o senhor tocou é muito grave. Acidentes são complicados, né? Principalmente esses que envolvam incêndio. Tentar de alguma forma retirar a pessoa lá de dentro, retirar o motorista. Lógico que não é simples, é uma ocorrência muito complicada. Normalmente nós temos 20, 30 minutos de trabalhos intensivos dentro da cabine do caminhão para que a gente possa retirar o motorista. 30 minutos? 30 minutos, às vezes eles chegam a esse ponto por causa da complexidade. O caminhão, ele tem lá todas as estruturas e na hora que essas estruturas se retorcem, se contorcem, se prensam, é um trabalho difícil, mas os bombeiros, se você puder, ligue o 93, chame a gente para que a gente possa ir lá te ajudar. Com certeza nós vamos sempre no código 3 que a gente fala, correndo. Correndo mesmo, código 3, bombeiro em código 3. Nós vamos muito com uma pressa, que é o código nós temos o 3, que é o código máximo de maior atenção. Nossos motoristas eles têm 45 dias de treinamentos específicos para a condução dos nossos caminhões. Então eles vão operar todos os equipamentos que a gente tem nos caminhões, escadas, bombas de incêndio, todas as tecnologias que a gente utiliza para a contenção das emergências, por exemplo, operação de guincho, de guindaste, algo que nós temos
né? Mais de 1000 caminhões que o Corpo de Bombeiros tem, então nós temos um preparo, e posso ser sincero, é o nosso xodó. Ninguém põe a mão e suja um caminhão de bombeiros, ninguém põe a mão, o motorista de caminhão que pilota aquele caminhão, ele tem um trabalho, um cuidado, e levanta a cabine, e faz a manutenção preventiva, e toma conta, que nem você toma conta do seu, que eu tenho certeza. É assim mesmo, é o xodó dele, é a menina dos olhos. Capitão, a população em geral tem a noção ou está preparada para situações de emergência? Olha, quando a gente fala nos acidentes rodoviários, Cláudio, a gente verifica uma série de erros. Os erros principalmente quando a pessoa vai se colocar em perigo. Aconteceu um acidente, primeira coisa que você tem que fazer, acostamento. Para no acostamento, liga o sinal, o pisca-alerta. Não é para ficar andando com o pisca-alerta ligado quando tem neblina. Ou quando ele vê um acidente, ele liga o pisca-alerta. Não, o pisca-alerta é para você deixar o carro... Que é o sinal de parada. Que é o sinal de parada, é o carro parado. Quando você faz esse tipo de ação, e eu vou ser sincero, a gente acompanha, roda as estradas, e eu não vejo o caminhoneiro fazer isso. Porque ele é um profissional, porque ele sabe indicar quando ele tem uma passagem, é um veículo mais lento, quando ele indica a seta para o lado direito, para o lado esquerdo, autorizando a passagem. Exatamente. Algo que o motorista, ele vê, ele percebe ali, ele agradece os sinais. Mas o brasileiro em si, no momento do acidente, ele quer fazer coisas que ele não está acostumado. É o excesso de boa vontade, né, capitão? Talvez, aí ele vai parar o carro no meio da via. Imagina aqui numa rodovia dos imigrantes, aqui, por exemplo, com 4, 5, 6 pistas. Como é que você vai parar o carro? Não pode. Bateu o carro, acostamento, sai do meio da via. É uma via de trânsito rápido. Ele vai parar depois de 50 metros, se você for ver, 60. O que pode acontecer em 60 metros? Então, há necessidade que a gente faça ali toda a correção para que as pessoas permaneçam sempre no acostamento. Não tentar fazer um atendimento, retirada de pessoas de dentro do veículo, porque a situação pode ficar pior. Capitão, a população pode solicitar treinamentos específicos para o Corpo de Bombeiros, como atividades de prevenção de acidentes? De que forma que isso pode acontecer? Nós temos alguns treinamentos, principalmente onde as equipes respondentes de rodovias atuam com a gente lá na Escola Superior de Bombeiros. Então, são treinamentos de retirada de pessoas de dentro do veículo, são treinamentos mais técnicos para o uso durante uma emergência. Existem alguns atendimentos, por ordem até de educação pública, que as unidades do Corpo de Bombeiros fazem. Atendimentos como de ensinar manobras de primeiros socorros, uma manobra de desengasgamento, uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar, que é a massagem cardíaca, atendimentos a queimaduras, a fraturas e imobilizações, algo que são teoricamente mais simples, mas que é muito complicado num atendimento de um acidente na estrada. Sim, eu vejo que o caminhoneiro, na emergência, ele tem que medir o risco. Ao risco de incêndio, ao risco de que a carga possa atingir aquela pessoa, ao risco do desabamento em algum determinado local, ok, tenta tirar o motorista de lá. Se não, aguarda o socorro. Sinaliza e aguarda. Sinaliza e aguarda o socorro, fica atento, porque a chance ali de acontecer alguma evolução, uma piora, é grande. Capitão, qual o alerta que o senhor poderia nos deixar no sentido de prevenção, principalmente aos nossos amigos caminhoneiros que vivenciam situações diversas nas rodovias? Meu amigo caminhoneiro, eu vejo que você, e como representante do Corpo de Bombeiros, de todos os atendimentos que nós já fizemos durante esse ano, que você sempre se especialize, que você faça um planejamento da sua viagem, que você não exceda o tempo, que você permaneça na cabine, dirigindo ali. Eu sei que você tem seus compromissos, a gente sabe que vocês são muito cobrados pelas empresas, pelo país todo, né? E a gente tem muito orgulho de vocês, só que vocês têm que colocar a vida em primeiro lugar. Vocês fazendo um planejamento, colocando o tempo que você vai descansar, lembrar da sua família, lembrar que existem outras pessoas que também estão na mesma rodovia, que elas precisam que você faça seu trabalho corretamente e que você chegue no seu destino final são e salvo, seguro, não excedeu a velocidade, não fez ali nenhuma manobra que pudesse colocar em risco, porque a gente atende a isso, a essas emergências.
E a gente pede para que vocês também, cada vez mais, sejam mais profissionais e ajudem sempre em todos os aspectos econômicos, os aspectos financeiros, os aspectos aí de transporte propriamente dito e principalmente na segurança das estradas. É isso aí, caminhoneiro. O recado está dado. O capitão Marcos das Neves Palumbo, que é porta-voz do Corpo de Bombeiro, acabou de dar essa entrevista importante para nós todos e contamos com você na próxima terça-feira. Até lá. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.